Vamos embora. Esperar mais um pessoal chegando aí. Vamos falar hoje sobre layout aqui na Expo Construir 2024. Layout de loja hoje aqui na Expo Construir. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ciomara Damasceno, lojista lá em Brasília. Então, eu vim de longe aqui para trazer conhecimento aqui para vocês em Fortaleza. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Isso, o pessoal tá chegando, vamos lá. Então eu sou a esposa do Lucas, a mãe do Arthur, raleira nas horas vagas, sou motociclista e empresária. Ciomara. Aqui tem alguns números hoje da nossa realidade na internet para validar aí uma das coisas que eu falo. Então hoje nas redes sociais eu tenho um alcance aí de 365 mil pessoas no Instagram falando de lojas de material de construção. Tenho aí alguns alunos já pelo Brasil inteiro. Hoje eu tenho a maior comunidade de lojistas de material de construção da internet. No YouTube hoje 16 mil seguidores e 1 milhão e 900 mil visualizações no mês, tudo falando de varejo de material de construção. Sou lojista, né? Então eu falo daquilo que eu vivo todos os dias. E no WhatsApp e Telegram são ao todo hoje 11 grupos de lojistas, todos gratuitos, tá? Meu site hoje www.oconteudoconcreto.com.br. Isso aqui é uma realidade lá da minha loja. Então, essa é a minha loja lá em 2002. É a única foto que tem dessa época de loja. Na verdade, a gente queria tirar uma foto aí do carro do meu pai, mas vocês conseguem ver a realidade da minha loja ali. E o saudosismo aí do cimento a 18,50, né? E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre gestão, marketing e layout. A minha loja até 2018 era uma bagunça. Eu comecei a loja aos 15 anos de idade. Meu pai, na época, junto com a minha mãe, me emanciparam. Minha mãe está aqui hoje presenciando essa palestra. Eu fui emancipada para que essa loja abrisse. Meus pais são funcionários públicos, então eu realmente geri a loja desde o início. E em 2019 a minha realidade mudou porque eu fui estudar, fiz algumas consultorias no Sebrae, o que fez com que eu mudasse a minha realidade. Então, a partir de 2019 eu descobri que tudo era marketing. O interessante foi que quando tudo virou marketing, tudo vira marketing. Então eu transformei a minha loja de material de construção num conceito, porque eu não tinha como ser a maior loja do bairro, mas eu podia ser a melhor loja do bairro. E eu fiz isso por meio daquilo que eu mais sabia, que era me diferenciar no mercado por meio de atendimento. Como eu falei para vocês, eu estou no mercado desde os 15 anos. Então, do mesmo jeito que todo mundo estudava para a escola, eu estudava material de construção. Eu me posicionava para atender os pedreiros, as construtoras, os meus clientes finais, do mesmo jeito que eu estava na escola. Então, eu aprendia nomes técnicos e por isso eu consegui aquilo ali, ó, o atendimento diferenciado com a melhor entrega lá do DF, lá em Brasília. E aqui eu comecei a me posicionar em alguns segmentos, né? Então hoje eu não vendo muito material básico, eu sou especialista na minha loja hoje em areia e ensacada. Eu trouxe um pouco aqui do nosso universo para a gente entender um pouco mais o que é o varejo de material de construção no Brasil hoje. Nós representamos 330 mil lojas no Brasil, sendo dessas 70% são lojas de bairro. Então é realmente a realidade de muitos que estão aqui nos ouvindo, tanto na internet quanto aqui presencialmente, é ser lojista de bairro, né? Tá aqui a nossa realidade. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o layout, né? Como é que ele interfere na venda, como é que ele interfere no dia a dia da loja. Eu trouxe aqui, primeiramente, o que é o layout. Então, utilizar os espaços disponíveis para transformar o local de vendas, proporcionar ao consumidor uma boa experiência de compra por meio da localização.
Então, é muito interessante a gente entender isso aqui. Eu vou até falar novamente para que a gente memorize isso. Proporcionar ao consumidor uma boa experiência de compra por meio da localização. Quais são os principais erros de layout? A gente pode dizer vários aqui, né? Mas a falta de acesso, então a rua está esburacada, você coloca, não tem estacionamento, a rua não te proporciona colocar acesso, a fachada com elemento que dificulta a comunicação visual. A gente diz que fachada não é cartão de visita. Parece que a pessoa faz o cartão de visita e coloca ele macro e transforma aquilo na fachada. Não é assim. A fachada ela precisa comunicar com o cliente aquilo que você vende. Eu me lembro bem que antigamente o nome da minha loja era Colonial Material de Construção. Quando você fala material de construção, o que você imagina? Que eu sou especialista em cimento, tijolo, areia e ferro. Mas eu não era especialista nisso, eu era especialista em elétrica. Eu tinha produtos de hidráulica, eu tinha decoração, jardinagem. Até que a gente passou pelo rebranding da marca e hoje a loja é Colonial Casa e Construção. Né? Existem outros nomes que vocês podem usar para transformar a comunicação da loja e transformar a fachada realmente conversando com o cliente de vocês. Pé direito baixo, isso também é um outro problema, porque deixa aquele aspecto de casa, não tem o aspecto de loja, mal iluminada, não entra iluminação natural dentro da loja e isso dificulta muito na hora da gente organizar o layout. Cuide da frente da loja. Eu não entendo o porquê de várias lojas de material de construção colocar na porta da loja o cimento, a caixa d'água, sendo que isso é a coisa que menos traz rentabilidade para a loja. A loja precisa comunicar aquilo que mais vende, aquilo que traz rentabilidade para a loja. Então, cuide da fachada da sua loja, cuide de expositores, faça com que a loja seja convidativa. A loja precisa conversar com o cliente, então cuide da frente da sua loja. Isso aqui é super interessante, eu vou guardar um tempinho para a gente conversar sobre a clareza, sobre a jornada da loja, né? O interessante é que a gente, desde a entrada, a gente promova a jornada até o caixa. Não necessariamente o caixa precisa estar na frente, no meio ou no fundo. Não existe regra. O que existe é você pré-definir a jornada do cliente dentro da loja para que o caixa seja o fim da jornada. O que acontece muitas vezes, que eu percebo em várias lojas que a gente visita ao longo do Brasil, que a gente visita home center aqui. A loja tem o caixa e o caixa ali ainda tem coisas para o cliente consumir depois de ter finalizado a venda. Dificilmente o cliente vai voltar para passar o cartão de crédito novamente. Ele vai fatalmente deixar de comprar, porque a jornada da compra já foi encerrada ali no caixa. Então o caixa não necessariamente precisa estar na frente, precisa estar no meio, precisa estar no fundo. Ele precisa estar posicionado no final da jornada do cliente. Para isso, a gente precisa determinar os espaços operacionais da loja. A loja precisa estar organizada com área de atendimento ao cliente, área de acesso ao estoque, tudo isso sendo definido primeiramente vai fazer com que a sua loja tenha fluidez e que a jornada tanto do cliente quanto dos produtos facilitem a vida do dia a dia, né? Então, área de atendimento ao cliente, área de acesso ao estoque e área de desaceleração da loja. O que é isso aqui, Silmara? Essa área de desaceleração é quando aquele cliente chega com um orçamento um pouco maior e você pode dar atenção para ele. Então, existem lojas que não tem o balcão. Então, o interessante é que tenha PDVs ao longo da loja, mas também é interessante ter uma área de desaceleração. Uma cadeira, uma mesa, com um cafezinho, onde você pode atender aquele cliente com um pouco mais de atenção, um cliente que requer um pouco mais de cuidado, onde você precisa debruçar com ele ali todo um orçamento. E isso é chamado de área de desaceleração de loja, tá? A modulação de gôndolas, esse daqui é um aspecto super interessante. É que você precisa começar o estudo da setorização
separando por segmento como é que isso vai representar dentro da tua loja. Eu já vi gente que monta a gôndola e na hora que vai montar a loja com as gôndolas que comprou, sobra tanta gôndola que ele consegue montar outra loja. Então, o interessante é que você primeiro faça toda a jornada de quais são as entradas, as saídas, toda a setorização da loja, para que depois você faça o processo de modulação das gôndolas, levando sempre em consideração a setorização dos produtos e o que cada setor vai representar no mix da loja. A área de hidráulica tem lojas que às vezes não está exposto, mas tem lojas que ela está exposta e ela requer realmente um espaço muito grande. E se você não leva isso em consideração na hora da modulação da loja, você leva uma surra do layout. Então é super interessante você fazer essa modulação da gôndola por último, tá? Ela é a última coisa que você precisa fazer na loja, sempre levando em consideração aí a segmentação dos produtos. Semara, me joga aí mais ou menos quantos segmentos uma loja de material de construção tem. A gente imagina que mais ou menos uma loja, ela tem em média 13 segmentos, entre hidráulica, elétrica, iluminação, jardinagem, ferramentas elétricas, ferramentas manuais, e aí impermeabilização, tinta. A gente pode aqui elencar mais ou menos 30 categorias, mas uma loja, em média, ela vai ter 13 segmentos. Fazer o cliente ir até o fundo da loja. Esse daqui é o mistério, né? Super interessante. Eu trouxe esse papo hoje para cá, para que a gente coloque a categoria destino. Isso aqui é um conceito também de layout, onde provavelmente a sua loja, depois de anos trabalhando no mercado, você vira especialista em alguma coisa. Eu sou especialista em tinta, eu sou especialista em parafuso, eu sou especialista em reparos hidráulicos. Naquilo que você é especialista, faz sentido você colocar isso no fundo da loja, para que o cliente vá na sua loja, porque ele já sabe que você é especialista naquilo, e você vai fazer com que o cliente passe e perceba todo o resto que tem na sua loja, né? Tudo que você está inovando na loja. Por que você coloca, além de você colocar isso no fundo da loja, o que mais deve ser feito? Facilitar o acesso para a pessoa chegar ao fim da loja. Porque não adianta colocar tudo no fim da loja se você não trabalhar essa área de modo a que o cliente vá para lá com facilidade e percebendo, inclusive, que esse material está no fundo. Então você precisa sinalizar no alto, você precisa sinalizar com gôndolas, você precisa sinalizar com cores. Existem algumas lojas, inclusive a minha, eu não sinalizei a loja com palavras. Eu percebia que muitos profissionais que iam na minha loja não necessariamente liam a palavra pintura, a palavra hidráulica. Eu vi que eles tinham muita dificuldade da leitura da palavra. E aí nós setorizamos a loja por cores. Então as paredes, ela tem cores coloridas. E aí é muito mais fácil para que eu converse com o meu cliente só falando, vá na parede amarela, vá na parede azul. E isso comunicou muito fácil. Às vezes o pedreiro pede para que o cliente vá na loja buscar uma mercadoria e ele fala, o pedreiro falou que é para eu buscar as mercadorias que estão na parede verde. Eles mesmos já começaram a se comunicar dessa forma. Então tem várias opções, tem várias ferramentas que a gente pode usar de forma prática, fácil, dinâmica, barata, e a gente usar o que a gente tem em casa. Criar pontos de destaque, usando pallets, usando as próprias latas de tinta. Eu fui numa loja que chama Casas da Água. Casas da Água em Joinville, ela é líder de mercado no sul. E tudo que a Casas da Água expõe é no próprio produto. Então, se ela está expondo cubas da Tramontina, cubas de pia e de cozinha, são as próprias cubas, uma em cima da outra e uma cuba em cima exposta. Ela usa o próprio produto. E ela faz isso com parafuso, com prego, tudo na Casas da Água. É difícil você ver gôndola. E isso faz com que a loja fique barata e o cliente perceba também isso no layout, tá? Então, usar a setorização de categoria destino muda muito a perspectiva da loja. Vamos falar um pouco mais sobre o produto destino, tá?
Produto destino são produtos que fazem o cliente sair de casa para comprar. Então, se você é especialista em cimento, o cliente sai da sua casa, da casa dele para comprar cimento, então a sua loja é uma loja destino cimento. Geralmente, os produtos destino, eles são produtos de margem baixa. O interessante é colocar eles com boa visibilidade e com fácil acesso. Não necessariamente isso precisa estar na frente da loja. Eu já percebi em várias lojas um erro gravíssimo. As massas corridas, normalmente hoje, elas são o nosso boi de piranha. E aí a gente, erradamente, coloca aquela pilha de massa corrida na frente da loja. Você está dando um espaço nobríssimo para um produto que não deixa margem alguma na loja. Precisa estar visível? Precisa, mas precisa estar na frente da loja? Uma das coisas que eu gosto de usar normalmente é pensar sempre na loja por metro quadrado. A loja precisa gerir dinheiro por metro quadrado, né? Você precisa identificar que aquele espaço precisa estar pagando o aluguel dele. Então, o produto que está ali precisa estar pagando o aluguel dele. A partir do momento que você começa a pensar na sua loja por metro quadrado, você vai começar a olhar com outros olhos aquele momento que você coloca a porta, várias portas expostas, várias esquadrias expostas, aquele bando de pia exposta, cubas que não vendem e que estão ocupando espaço. Então, reveja o seu mix, olhe o seu estoque, reveja o seu layout, porque às vezes você está deixando de ganhar dinheiro, está deixando dinheiro na mesa por não estar observando a loja por metro quadrado. Um dado que não é exatamente o motivo da minha palestra, mas a loja de material de construção, ela tem uma média de metro quadrado rentabilizar no mínimo R$ 1.500 por metro quadrado. Mas a gente tem lojas, tipo a Multicoisa, eu posso falar alguns nomes aqui, que rendem R$ 10.000 o metro quadrado. Aí eu jogo a pergunta para vocês daí fazerem a reflexão. Quantos R$ 1.000 a loja de vocês estão fazendo por metro quadrado? Será que o material que está exposto está pagando o aluguel dele? A gente responde essa pergunta no final aí para quem tiver dúvida, tá? O interessante é, produtos ocasionais, eles complementam os produtos destino. Então, o interessante é melhorar o ticket médio com esses produtos ocasionais, fazer esses produtos ocasionais estarem na ponta de gôndola, e o cross-selling e o display, isso a gente trouxe muito um conceito do supermercado. Não sei se vocês já perceberam no supermercado, a cerveja está do lado do carvão. Não necessariamente eles participam da mesma seara, né? Mas quem está comprando o carvão necessariamente vai levar o gelo e a cerveja. Isso a gente fala ou é cross-selling ou é cross-merchan. No nosso ramo, como é que a gente faz o cross? Você vende manta asfáltica, o primer precisa estar do lado, a brocha precisa estar do lado. Ah, Ciomara, mas as minhas brochas ficam lá nos acessórios de tinta. Deixa lá no acessórios de tinta e traz um pouco para cá. E você vai perceber que vai vender mais. Posso dar mais alguns exemplos de cross. Perto das suas torneiras, é interessante ter um pouco de veda-rosca. Perto das suas conexões, é interessante ter um pouco de cola. Tudo isso faz com que o seu ticket médio aumente mais, tá? As pontas de gôndola também, elas são um ponto que a gente precisa dar muita atenção, e eles são sempre colocados um pouco de produto destino e um pouco de produto ocasional. A gente, de novo, vê muito isso no supermercado. A gente vê ali a milharina de fazer aí o nosso cuscuz, e aí em cima vai estar um pouco de ovo e embaixo vai estar as próprias cuscuzeiras. E aí um produto acaba vendendo o outro. No nosso material de construção, a gente usa muito pouco as pontas de gôndola com estratégia, mas dá pra gente fazer muita coisa interessante e aumentar o nosso ticket médio por meio de layout. E aqui vamos de super dicas. Produtos que possuem cores. Eu costumo arrumar minha loja e isso foi uma coisa que eu fui aprendendo no dia a dia. Tudo que tem cor, eu organizo por ordem alfabética. Então, se eu trabalho com esmalte sintético, os meus esmaltes sintéticos, eles não são organizados pela tonalidade da cor. Eles são organizados pelo alfabeto.
Isso fica fácil para que eu comunique com o meu cliente, isso fica fácil para que um funcionário vá treinando o outro. Então, de forma muito prática e simples, a gente faz com que os funcionários se organizem e os clientes se achem como as nossas lojas. Normalmente, as lojas agora de material de construção, elas são organizadas em autosserviço. Quanto mais organizada para o cliente achar os produtos, mais fácil fica o nosso trabalho. E a gente economiza aí com mão de obra. Então, a super dica aqui dos produtos que tem cores é organizar por ordem alfabética. Tudo isso, os rejuntos podem ser organizados por ordem alfabética, né? A gente pode organizar a parte de selantes, tudo que tem cores, organizar por ordem alfabética. O painel canaletado. Na minha loja, eu tenho vários painéis canaletados. E como eles acabam sendo muito longos, muito distantes, né? Eles são longos. Eu peguei a fita demarcação, infelizmente eu não consegui colocar fotos, mas a fita demarcação, ela é larga e colorida, azul, vermelha, amarela, verde. E aí eu separei no painel canaletado as seções. Então, dentro do painel canaletado, que já é um produto interessante para a gente organizar a loja, eu setorizei mais ainda usando o painel canaletado. Interessante falar aqui do balcão. Cuidado com o balcão. Do mesmo jeito que ele aproxima o cliente, ele afasta o cliente da venda por impulso. A minha loja ela foi balcão aí nos primeiros anos, mas foi só depois que eu tirei o balcão, e foi a duras penas, porque meu pai tinha uma tábua. O meu balcão ele tinha 7 metros de comprimento, e eu ficava sempre imaginando que tábua era aquela, que ela era uma tábua maciça. Eu ficava imaginando o tamanho daquela árvore, né? Porque ele era largo e era 7 metros, eu ficava imaginando aquela árvore em pé, né? E foi muito difícil tirar o balcão, mas depois que eu tirei o balcão, eu vi o tanto que eu perdia dinheiro por não ter uma loja que proporcionasse uma apresentação para o cliente. E a gente perde muito da venda por impulso por ainda usar o balcão. Além do que você força os funcionários a ficarem atrás do balcão, eles acabam procrastinando, perdendo tempo, o seu funcionário fica mal acostumado e o seu cliente também fica mal acostumado a sempre ter aquela venda consultiva, e aí dá fila, dá tudo. Enfim, é só um ponto de reflexão de cuidado com o balcão. Eu trouxe aqui algumas coisas que a gente faz na loja e que faz sentido. E como eu estou falando com lojistas, o interessante é trazer tudo que a gente faz na prática. Uma das coisas que eu faço na prática é ter muita parceria com a indústria. Então, lá na minha loja hoje, quase tudo é negociado com a indústria. E a gente consegue fazer isso por meio de rede. Participo de uma rede em Brasília, nós somos 14 lojas, participamos da rede Topilar. E cada vez mais as lojas vão precisar estar organizadas em redes associativistas. Eu não perdi minha identidade, meu CNPJ continua o mesmo, mas eu consigo negociar agora do mesmo jeito que gente grande negocia, né? Por meio de volume, por meio de quantidades. E a indústria, ela traz uma parceria que dificilmente a distribuidora consegue, de você ter produtos de mix, ter preço, ter prazo, ter marketing, ter ações na loja. Você só vai ter esse tipo de ação trabalhando com a indústria. Hoje eu tenho uma parceria muito grande com a Souvenir. A Souvenir hoje ela está muito forte na minha loja. Eu tenho uma máquina de tinta e essa é uma historinha que eu queria contar para vocês. A Souvenir, há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, para quem não chegou aqui no início, eu sou lojista há 25 anos. E eu sempre fiz propaganda da minha loja, na internet. Eu era a minha própria influenciadora. E aí eu tinha alguns seguidores no Instagram, mas nada muito formal. E num belo dia eu tirei uma foto com o leque da Coral e postei no meu Instagram. E aí, 2 dias depois, o pessoal da Souvenir me ligou, perguntando se eu era dona da loja, que hora que eu estava lá. O cara queria falar comigo, me visitou. E ele descobriu que eu era a loja de Brasília que tinha mais seguidores em Brasília, e eu nem sabia que existia esse ranking, né? Mas eu era a loja de Brasília que tinha mais seguidores. E ele queria saber o que eu queria para que eu tirasse aquela foto da internet e colocasse uma foto com o leque da Souvenir.
Aí eu vou falar a linguagem dos meninos. Eu virei um jogador caro, na hora, né? Falei, o que eu vou querer? Ele achou que eu ia querer um dinheiro para comprar uma bolsa, mas eu falei que eu queria a máquina de tinta, que era um sonho meu de ter uma máquina de tinta, porque lojista tem sonho, empreendedor tem uns sonhos diferentes. Eu tinha sonho de ter expositor de broca, eu tinha uns sonhos assim que normalmente uma mulher não teria, né? Mas eu tinha esses sonhos e um desses era ter a máquina de tinta. Pintei, bordei com a Souvenir e a Souvenir me deu a máquina de tinta. Hoje nós levamos então a bandeira Souvenir e isso veio por meio da internet. Então, vamos lá. Essa história da máquina de tinta trouxe também a máquina de cabos elétricos e aqui eu queria falar um pouco mais sobre a matriz SWOT. A matriz SWOT ela traz uns conceitos pra gente de pontos fortes e pontos fracos, fraquezas e coisas boas que a gente tem na loja, né? A matriz SWOT faz com que a gente perceba a loja de fora para dentro e não de dentro para fora. E uma das coisas que eu percebi fazendo as consultorias e tentando entender um pouco melhor o que acontecia na minha loja, era que eu sabia o que eu tinha, mas o meu cliente não sabia que eu tinha aquilo. Então a minha ideia foi mudar o jogo, fazer com que o cliente percebesse que eu tinha aquilo. E como é que eu fiz isso? Uma das estratégias foi tendo a máquina de tinta, porque na hora que ele entra na loja e vê a máquina de tinta, o jogo muda. Ele fala, ah, essa loja consegue me atender, porque a minha esposa quer uma cor, minha filha quer outra, eu quero pintar o muro de uma terceira cor e eu fatalmente, não tendo a máquina de tinta, não conseguia atender esse cliente. Então, uma das coisas que mudou o jogo da minha loja foi ter a máquina de tinta. A outra ferramenta que fez com que eu mudasse o jogo, de novo, eu sou especialista em hidráulica, elétrica e tinta, foi o expositor de cabo elétrico. Eu comprei ele na internet, porque ele para comprar direto da indústria de fio é muito caro, e eu na época não tinha condições, mas eu comprei o próprio expositor da fabricante. Todo mundo me pergunta, é a Dominique, lá em Santa Catarina, tá? Mas quem quiser depois o contato aí do expositor. Ele é um expositor de bobinas que tem um medidor na frente. Por meio do expositor, o meu cliente começou a perceber que eu tinha fio para atendê-lo. Então, de forma muito simples, né? Foi um expositor aí, foi relativamente barato, pro tanto que ele trouxe de benfeitorias para a loja, mudou o jogo da loja e hoje eu sou realmente um especialista em cabos elétricos. Ele cabe basicamente as bobinas de 1,5, 2,5, 4, 6 e 10 milímetros, né? É realmente o que a gente trabalha no dia a dia e você consegue demonstrar para o seu cliente que você está ali para atendê-lo. Essa percepção de entender como é que o cliente percebe a loja muda o jogo. O interessante é a gente perceber que se a gente não faz esse movimento de entender o cliente, a gente perde todo dia. Um dos exercícios que eu fiz no Sebrae foi entender quem era o meu concorrente. Eu tinha na minha rua, tem 3 lojas, e eu achava que o meu concorrente era a loja da frente. Até que eu fiz um exercício no Sebrae, que foi o seguinte: perguntar para o meu cliente, depois que ele vem na minha loja, aonde ele vai, antes de vir na minha loja, aonde ele foi. Porque eu vou entender se ele veio direto de casa, eu sou a número 1 na cabeça dele. Mas se ele veio de alguma loja, eu sou uma segunda opção. E quando eu não tenho, aonde que ele vai? Então, quem é a segunda opção dele? Feito esse exercício, eu descobri que perto da minha casa tem uma Leroy Merlin. E a Leroy Merlin era a minha concorrente. Então, eu, que lá no passado ficava preocupada com aquele concorrente da frente, descobri que meu cliente não ligava para o meu concorrente da frente. Ele tinha como meu concorrente a Leroy Merlin. O que isso me trouxe? Eu percebi que eu tinha que ser melhor que a Leroy Merlin lá na matriz SWOT. Quais seriam os pontos fracos da Leroy Merlin? A Leroy Merlin, ela é ruim em entrega. A entrega da Leroy Merlin é ruim. A Leroy Merlin é ruim em atendimento. O cliente chega lá e fica perdido. Mas o que a Leroy Merlin é boa? Em mix. O que a Leroy Merlin é boa? Em localização. Eu fui posicionando o que a Leroy Merlin era boa e o que a Leroy Merlin era ruim. O que a Leroy Merlin era boa, eu tinha que melhorar. O que a Leroy Merlin era ruim,
eu tinha que mostrar que eu era melhor. E assim eu fui, devagarinho, mostrando para o meu cliente, fazendo a mesma coisa que a Leroy Merlin fazia. Ah, Silmara, você está querendo se comparar com a Leroy Merlin? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, volta para a França, seu lugar não é no Brasil. Mas ela é minha concorrente, e isso não muda. O que eu comecei a fazer? Comprar o mesmo produto que a Leroy Merlin tem. Então eu trabalhava com uma marca de tomadas, a Leroy Merlin trabalhava com Fame, da linha Evidence. O que eu comecei a fazer? Tirei a minha linha e comecei a colocar Fame. A Leroy Merlin trabalha com as argamassas quartzolistas. O que eu fiz? Eu tenho a mesma argamassa. Para que o cliente vá na Leroy Merlin e tenha aquela memória afetiva. A Silmara tem para me atender. No início acontecia assim na parte elétrica. Ele comprava todas as tomadas lá. O que faltava ele comprava comigo. Ao passo de que, com pouquíssimo tempo, ele percebeu que o meu preço era mais ou menos parecido, porém eu tinha um atendimento diferenciado, eu tinha uma troca mais fácil, eu resolvia melhor o problema dele, então o que ele fez? Começou a comprar tudo comigo. E aí eu tô ali numa loja de bairro para atender, converso, enfim. Estudar o seu concorrente, primeiro identificá-lo, muda o jogo. E essas duas pecinhas também fizeram com que eu mudasse essa... me visse com melhor olhos. Aqui foram algumas ações que eu fiz na minha loja que deu certo. A minha loja continua sendo uma loja de bairro, eu continuo sendo uma loja pequena em Brasília, mas eu uso as ferramentas que estão disponíveis na minha mão. Eu não vou ficar esperando aparecer um aplicativo, eu não vou ficar esperando aparecer uma solução milagrosa. Eu uso o que eu tenho na minha mão disponível agora. Eu usei a internet porque eu não tinha como fazer divulgação, eu usei o que eu tinha de conhecimento, eu acordava mais cedo, eu só fiz o meu dever de casa. Uma das coisas que eu fiz foi usar o WhatsApp a meu favor. Porque isso faz com que você se torne referência na cidade, na região, no bairro. De novo, Brasília é uma cidade grande, porém eu estou num bairro muito pequeno, que é a Vicente Pires, um bairro de casas. E eu fiz o grupo dos profissionais da Silmara. Isso foi e eles são meu mesmo, tá? Eu sou essa pessoa dominadora. Os profissionais da Silmara são profissionais validados, estão toda hora na minha loja. Profissionais de toda ordem. Então tem o pedreiro, o serralheiro, faxina pós-obra, mestre de obra, engenheiros, estão todos lá. Desse jeito, eu faço com que o meu cliente tenha uma fonte de profissionais para ele que são validados pela minha loja, e os profissionais eles se promovem ali dentro do grupo, e eles também fazem com que tentem executar o serviço da melhor forma para que eles não saiam do grupo. Porque a única regra do grupo é, se eu receber alguma reclamação, ou a loja receber alguma reclamação daquele profissional, ele está excluído do grupo. Todo dia a gente está ali promovendo serviços para eles. Silmara, mas você passa o dia inteiro administrando esse grupo? Jamais. Eu crio o grupo e deixo lá o QR Code. Os funcionários da loja já vão colocando e ao longo do tempo os clientes já sabem que esse grupo existe, chega na loja, compra o produto e pede a indicação. E a gente solicita, vou dar um exemplo, o cliente está lá querendo fazer uma reforma no telhado ou fazendo uma pintura, eu coloco no grupo, cliente tal, do endereço tal, precisa de um orçamento para fazer tal serviço. Todos os profissionais que estão disponíveis para fazer aquele serviço entram em contato com o meu cliente. E o meu cliente vai ter ali 3, 4, 5 orçamentos e ele vai poder decidir com quem que ele vai fazer. Eu fiz um outro grupo que chama Sobrou da Obra. Isso também era uma outra questão recorrente que a gente recebia na loja, de cliente que queria devolver material, que queria devolver produto avariado, ou que estava fazendo uma reforma, comprou uma casa, tinha uma janela, tinha uma porta. E aí a gente criou o grupo Sobrou da Obra. De novo, eu não administro o grupo de WhatsApp. Eu crio uma ferramenta e ele se retroalimenta. Então o cliente já sabe dessa ferramenta. Quando ele começa uma obra, se ele está querendo uma obra barata, ele tem certeza que lá ele vai encontrar algumas coisas para ele adquirir para fazer a reforma dele. E do mesmo jeito, as pessoas que estão precisando se desfazer de alguns produtos, então lá eles colocam para venda ou colocam para doação. De novo, dentro da minha região, eu me torno referência.
porque eu estou sendo o centro da atenção aqui. Esse grupo que sobrou da obra, agora, na nossa tragédia do Rio Grande do Sul, a gente já mandou, acho que umas cinco carradas de doações, porque eles foram mandando coisas que normalmente a gente não receberia, né? Eles foram mandando ferramentas de jardinagem, eles mandaram panos de chão, coisas que foram usadas ao longo da obra e que não usariam mais. E a gente lá acomodou, fizemos as caixas, os pacotes, e isso foi mandado lá para o Rio Grande do Sul. Uma outra ação que dá muito certo na minha loja, então hoje toda a minha comunicação de promoções do dia a dia é feita no status do dia do WhatsApp. O status do dia do WhatsApp, ele é uma ferramenta que o seu cliente, se você tem o hábito de cadastrar esses clientes todos os dias, esse cliente já é seu, ele já é validado, ele já sabe que você entrega no dia, ele já sabe que se você é o mais barato, ele já sabe que você tem um preço diferenciado para ele. Então, a melhor comunicação para você utilizar é o status do WhatsApp. E tá aqui, muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. De novo, eu sou Ciomara, lojista lá em Brasília, mas hoje dona da maior comunidade de lojistas de material de construção. Eu estou hoje em todas as redes sociais, no Instagram, no YouTube. A gente tem alguns infoprodutos que ajudam lojistas de material de construção. Eu faço análise de layout hoje das lojas. Eu tenho algumas mentorias e virou hoje um propósito de vida, porque eu ajudo pessoas do Brasil inteiro. Essa última turma de mentoria, eu estou com um mentorado na Ilha de Marajó. Eu nem sei se algum dia eu pisarei na Ilha